Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês, saudações em Cristo. É um prazer grande poder estar falando com todos vocês em mais uma rica oportunidade, gravando mais um vídeo. Com toda certeza, um privilégio para nós poder estar comunicando com todos vocês. Amados, não esqueçam de conferir as vossas inscrições, acionar os sinos das notificações, comentar nos nossos vídeos, também deixar o seu like, todos os vídeos, isso é importante para a relevância do canal, e compartilhar sendo do seu agrado. Queridos e amados irmãos, hoje quero contar um fato ocorrido na minha vida. Eu quero participar com vocês algumas coisas boas, mesmo elas sendo ruins, elas se tornam boas porque geram exemplo de vida, geram clareza para as vossas vidas e geram admoestação para os vossos ministérios. Não tem problema nenhum de falar e de expressar o sentimento e as pregações e os comentários aqui em público, porque são grandes verdades vividas e presenciadas pela nossa própria família, pelo meu ministério. Hoje quero contar algo que aconteceu no meu ministério para vocês. São muitos os ocorridos, são muitas coisas boas, coisas negativas, coisas positivas, são muitas coisas que gerou essa experiência toda na vida do pastor Levi. Eu quero lhes contar um dos ocorridos que me aconteceu em Curitiba. Bom, quando eu encerrei meu tempo com a IPDA na região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, eu fui procurado por dois pastores da IPJC. Não vou citar nome de nenhum deles. Se eu citar nomes de alguns, serão aqueles que eu estou disposto a citar, mas vou tentar me deter em mínimo possível em citações para não ficar assim constrangedor para ninguém. E esses dois pastores me falaram do ministério assim como se fosse algo perfeito, algo que não tivesse, só que eu nunca busquei nada perfeito, porque eu sei que não existe nada perfeito, mas que era confiável, os irmãos me entendem? Algo confiável que eu poderia confiar se eu teria sido machucado, tivesse passado tribulações nos dois ministérios anteriores, que eu podia ficar em paz. Como nós estávamos ali, tínhamos nos desligado naqueles dias da IPDA, nós estávamos decidindo em oração se nós voltávamos para a nossa casa, para o nosso lugar aqui onde eu estou hoje, ou se eu ia aí buscar alguma orientação divina para frente. E nesse meio termo apareceram esses dois pastores e nos convenceu a irmos congregar com eles devido à confiabilidade do ministério. Só que tudo aquilo que os dois pastores falaram, quando fomos viver na íntegra, não era nada do que eles falaram. Algumas coisas assim, mas a grande maioria, a grande porção era completamente diferente. Mas a gente não está aqui para culpar os pastores que tentaram, naquele momento, estender a mão. Mas a realidade é da igreja em si, que tenta passar algo, mas não é tudo que se passa. Não é uma igreja que tenha tudo de ruim, não, de forma alguma, mas aquilo que ela passa a ser, aquela imagem de melhor, que a Deus é amor, melhor que a Assembleia, não é, nunca foi. Então, meus irmãos, nós aderimos a irmos para Curitiba numa dita chamada escola de obreiro. Só que uma escola de obreiro, na verdade, ela era para ensinar teologia, estudos bíblicos, jejum, consagração e treinar obreiros novos dentro da linha de raciocínio ministerial, no meu ponto de vista. Não é para trabalhar braçal, na desculpa de que o obreiro precisa trocar uma lâmpada ou coisa. O obreiro não precisa ir para uma escola de obreiro para trocar uma lâmpada de uma igreja. Isso aí, se ele não trocar, sempre vai ter dentro da igreja alguém que troca e coisa dessa natureza. Então, a gente foi acreditando naquilo, vendo aquilo, achando aquilo como uma verdade, mas a gente foi vivendo e observando e a gente percebeu que não era nada do que se tratava e do que se parecia, que automaticamente só ia ser consagrado, ia ser enviado ao ministério quem passasse por ali. E nada disso aconteceu. Tinha pessoas que nunca pisaram lá, como eu já falei aqui anteriormente, até meninos criados dentro da própria igreja, filhos dos obreiros já de tempo dentro da igreja, passavam direto sem nunca ter passado por lá. Teve pastores que saíram das outras igrejas que teve que ir para lá, ser humilhado lá, porque a ordem era que quem não passasse por lá não seria consagrado e ordenado e reconhecido. Bom, na verdade, nunca isso foi realidade.
como eu acabei de dizer para vocês, teve vários que não passaram por lá e foram reconhecidos, e até alguém que pulou direto de auxiliar para presbítero, presbítero para pastor sem passar por lá. E também essa escola de obreiro acabou acabando quando terminou o trabalho braçal da chácara da igreja e as reformas da igreja. Então isso aí não me cheirou bem. Outra coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte, daí nós fomos trabalhar, mas o assunto não é esse, o assunto é uma experiência que eu tive na vida. Quando nós chegamos lá, eu com a minha família sempre foi uma família bonita. Agora eu tenho que puxar um abraço para o meu assado, né? Vocês me perdoem, mas minha família sempre foi uma família bonita no sentido de fidelidade, de organização. A minha esposa sempre foi uma mulher prudente, uma mulher sábia, uma mulher crente, humilde. Meus filhos sempre junto comigo. A minha filha naquela época era ativa, cooperando, cantando, gostava de fazer a obra. Meu menino também cantava alguns hinos naquela época e depois se dedicou mais a ficar a ler a leitura da Bíblia e tal. E meu pequenininho nem existia ainda, porque eu fui para lá com o meu casal de filho maior na época. Bom, meus irmãos, chegamos lá. O que aconteceu? Nós começamos a ganhar uma confiança muito grande de chegada do pastor presidente, mas os demais já nos esperavam lá, já para nos massacrar, porque eles já tinham criado uma imagem da nossa pessoa de que nós era o cara, de que nós tínhamos trabalhado com o Davi Miranda, com o Luiz Antônio, então nós era o cara. Só que nós nunca fomos o cara e nunca pensamos em nada, nem sabia que eles já tinham essa mentalidade. Então eles construíram em cima de nós algo que nós nunca dissemos e nunca fomos. E aí começaram a fermentar através disso, porque eles já estavam preocupados, já estavam com inveja, já estavam preocupados bem antes. Na realidade, vão dizer que não, mas a realidade é essa. E aí veio aquela capa de soberbo criada por eles sobre nós. Por quê? Porque nós chegamos lá e começamos a trabalhar, fazer as coisas certas, correr, se empenhar. Minha esposa cresceu, eu também cresci automaticamente a cabo de pouquinhos dias, porque sempre foi assim, em tudo que é lugar que passamos, sempre trabalhamos e sempre fizemos a coisa correta. E o presidente da igreja começou a ganhar um carinho muito grande com os meus dois filhos, tanto a minha filha como o meu filho. E aquilo era algo que começou a despertar uma determinada preocupação ali. Eu não vou abrir muito leque, podia falar mais, mas como a gente está em público, a gente tem que ser prudente. Começou a despertar uma preocupação em muitas pessoas ali, porque o que tem de fofoca naquele pátio e o que tem de inveja é incrível. Tem toda a igreja, mas não sei o que concentrou ali. Isso eu vou dizer sem medo de ter que dar conta. Vocês entendem? E comecei ali a pregar nos horários vagos, que não estava na chácara aqui, e comecei a conquistar o povo do salão pequeno, dos cultos mais pequenos que eram feitos no salão, porque não lotava o templo grande. Comecei a conquistar, a pregar, e as pessoas começaram a gostar da pregação, e aí daqui a pouco já alguém foi lá e trombeteou, não vou falar o nome aqui para não causar constrangimento a ninguém, mas só para você não entender o que aconteceu, porque às vezes querem saber por quê. Aí me tiraram daquele culto, me botaram de sábado à tarde, comecei a pregar no sábado à tarde, os irmãos começaram a migrar para o sábado à tarde, começaram a gostar do culto. Então entende, a perseguição vai indo. Ó. E o pastor presidente gostando da família, gostando da gente se aproximando, aí começaram todo mundo lutar para te tirar de perto do pastor. Vocês entendem? Começaram aquela perseguição, porque o pastor demonstrou carinho pelas minhas crianças e tal, e começaram a perseguir. Aí a minha esposa já foi cotada para trabalhar no escritório da igreja e começou aquela perseguição. Bom, na verdade tudo se resume dentro de igreja hoje em dia em ciúme e inveja e perseguições. Isso aconteceu comigo na IPDA. Note bem vocês que na cidade de Novo Hamburgo, o culto do regulamento interno, lembra daquele culto do RI, que eu sempre fui contra aquele livreto, regulamento interno tem que existir um estatuto da igreja, a igreja se baseia no estatuto e acabou, mas tinha aquele regulamento interno, Deus amor também. Então me deu o presbítero oficial, eu estava auxiliando ele nessa época, eu tinha vindo de fora, estava ali para saber o que ia acontecer, para onde que me mandar, me deu o culto do regulamento, botou na quinta-feira à noite para ninguém ir mesmo naquele culto. Aí eu peguei para ministrar. Tinha 3 pessoas aqui no culto, sinceramente 3 pessoas. E eu comecei a ministrar o regulamento interno, mas não do jeito que eles ministravam, do jeito que eles faziam. Que eles liam ali aquele regulamento, batiam nas pessoas e diziam que não podia fazer A ou B e pronto. E eu peguei aquela credencial e comecei a ministrar, a ler a Bíblia e cada porção daquela ministrar. E aquilo lotou a igreja. Em 21, quinta-feira, estava lotado o salão. Me lembro que se fosse hoje, o presbítero me chamou lá em cima e disse assim, irmão, nós vamos parar com esse culto que não está dando muito lucro, esse culto.
não está dando, vamos colocar um culto de prosperidade. Ficou com um ciúme de eu lotar o culto mais difícil da igreja, que era o culto do regulamento, me tirou o culto com a igreja lotada em 21 quinta-feira, pregando o regulamento interno. Lotou a igreja. Ficou com inveja e tirou. Mesma coisa lá, me tirou do culto, dos cultos da tarde que eu estava pregando, me botou para o de sábado à tarde. O de sábado à tarde também começou a ser abençoado. E tantas outras coisas que eu não vou falar aqui, porque o vídeo é resumido, eu quero contar uma experiência que eu tive na minha vida. Bom, aí começou a perseguição, comecei a fazer o rádio junto com a minha esposa, peguei um horário para mim que o pastor deu e que o programa começou a ser um programa edificante, começou a fazer parede, muralha para os mais antigos que estavam lá, começou a ter sucesso. Também começaram a perseguição. Então era perseguição de zombaria, de tudo. Começou tudo que é tipo de perseguição para nos tirar. Então a ideia ali era nos tirar mesmo. Aí eu comecei a crescer ligeiro. Eu sei que vão dizer que não. Aí eu preguei numa convenção, eu preguei uma tarde, uma mensagem sobre os inimigos na terra da promessa. O pastor ficou maravilhado com a mensagem e eu percebi que aquela mensagem começou a fazer frente para todo mundo. Para dizer assim, se ele começar a pregar, se ele começar a fazer obra, daqui a pouco ele vai ser que nem um de nós, ou até vai passar por nós. Mas, irmão, se passasse, eu ia continuar sendo obreiro humilde. Você entende? Eu sei quem é presidente e quem é quem, mesmo passando ou não passando, mas a preocupação dos demais é grande sempre. Então, por isso que eu me cansei muito com esse sistema, assim, dessas organizações deles. Eu não quero mais saber desse tipo de coisa. A gente cansa de ser tirado de cena e ser derrubado por pessoas assim. Bom, aí um belo dia eu tenho um sonho. Deixa eu participar, que Deus fala muito comigo em visões e sonhos, só que eu não quero me promover com isso. Mas eu tive um sonho. É isso que eu quero passar para vocês. Eu fiz tudo esse rodeio para explicar para vocês por que você sai, como é que você é perseguido, por que as pessoas vêm. Bom, ali é o seguinte, ali poucos pregam. Ali a verdade é essa, eu vou abrir o leque. Poucos pregam. E quando alguém prega, é que nem na Deus é Amor. Começa a perseguição. Você quer não ser perseguido? Não tenha o dom da palavra, não pregue. Não ensine que você não vai ser perseguido por ninguém. Seja qualquer obreiro, pode revelar para fazer o que quiser, mas se você pregar, meu irmão, e tiver testemunho de família e de vida pessoal, pode se preparar para o lombo que vai vir a perseguição e a vara. E ali no sonho, naquela visão em sonho, Deus me mostrou a minha pessoa segurando uma Bíblia junto com o presidente, cada um numa ponta da Bíblia, na capa, na edição de capa de um jornal famoso, na visão do jornal famoso ali de Curitiba. Bom, isso aqui eu nunca contei lá dentro, mas estou contando hoje porque as pessoas precisam saber. E eu, no sonho, eu estava segurando a Bíblia com ele na edição de capa. Eu procurei um homem lá dentro, que eu não vou falar o nome dele por respeito a ele, que eu até tenho um carinho muito grande por ele, e contei essa visão em sonho para ele. Ele disse, irmão, Deus vai lhe levantar como alguém principal aqui na igreja. Porque esse meu negócio do irmão está na edição de capa, é porque o irmão vai ser levantado numa autoridade como um dos oficiais da igreja. E eu fiquei com aquilo guardado no meu coração e pronto. E então nós estávamos ali na edição de capa e trazia uma alegria muito grande para o presidente aquela edição de capa e o que estava acontecendo. Bom, depois disso nós continuamos trabalhando, ida e vidas para a chácara, vindas para a igreja, para casa, passando uma luta, morando num cubículozinho, mas amém. Quem está na obra, que ama a Deus e ama o que está fazendo, só estou falando para alguém saber que ficaram bravos comigo no outro vídeo que eu falei, porque era na casa de uma das pessoas que eu falei. E era nos fundos, e alguém já sabia que eu ia para lá, me guardar os fundos para me colocar lá, para me sofrer, mas amém, eu não estava nem preocupado com isso. Eu me lembro que ficaram bravos, porque eu disse que choveu, encheu o quarto de água onde a minha filha foi dormir, encheu mesmo, ela teve que vir dormir conosco no nosso quarto. Então as pessoas que eram proprietários da casa vão ficando bravos. Não adianta, irmãos, alguém querer ficar bravinho e se encher de mimimi. O que eu falo é completamente 100% a verdade. Porque quem fala a verdade, Deus vai defender e vai pelejar por você. A Bíblia é sim, sim ou não, não. Não tem dubiedade. Ficar do lado desse ou daquele, porque vou ficar com amizade com os dois, mas eu fico dúbio. Não, é sim, sim ou não, não, que passar é procedência maligna. E depois daquele sonho, daquela visão da edição de capa, e nós crescendo, e o pastor sempre com as crianças em volta, e a Maré crescendo, e nós crescendo, levantou uma coisa tão terrível de inveja lá dentro, que se uniu os alunos que tinham ido para a escola, alguns deles, com os líderes que já tinham ali, para nos derrubar e nos perseguir. Bom, o que aconteceu? A partir daquele dia, caiu aqui o celular, irmãos, vocês me perdoem, nós vamos continuar gravando para não perder o vídeo. A partir daquele dia, meus irmãos,
talvez aí até machucou a visão de alguma pessoa idosa do YouTube, nos perdoe, tá? Que tá ventando muito, soprou o vento, derrubou aqui o nosso aparelho. Mas nós vamos continuar. Porque se eu tentar recapitular, não vou conseguir mais gravar como Deus está me dando discernimento. Eu tenho passado uma luta tão grande no último dia, eu já perdi 4 vídeos extraordinários no conteúdo que eu acho que eu nunca mais vou conseguir receber a unção que Deus tinha me dado naquele conteúdo e eu perdi. E não é questão de memória de celular que meus irmãos orientaram nada, é porque está dando pane, ele está desligando a câmera e joga tudo fora, né, bastante complicação. Mas nós vamos indo, irmãos. E também não tem um cenário, eu não tenho um cenário ou uma cabine de gravação, um estúdio, não tem. Então você tem que me suportar, porque é nas primícias, é nas limitações daquilo que nós temos financeiramente. Não sou um pastor abastado que tem uma cabine de um estúdio. Aí, meu Deus, ia ficar algo sobrenatural. Ah, se nós chegássemos a ter uma cabine como muitos têm para falar besteira. Mas vamos indo assim porque Deus está sendo glorificado. E a partir daquele dia, meus irmãos, a coisa começou a se levantar. E eu faceiro, lutando, não me abati com aquilo e fui lutando. Mas quando nós estávamos há 1 ano e meio, mais ou menos, em concluindo os trabalhos da dita escola para nós irmos para o campo, eu fui pregar no Jardim Colombo. É uma cidadezinha ligada a, tipo assim, Porto Alegre, Gravataí, quem conhece sabe, ligada a Grande Curitiba. Bem próximo da Grande Curitiba. Fui pregar nesse Jardim Colombo. E quando eu cheguei lá para pregar, eu fui surpreendido por algo sobrenatural. Você que não acredita no poder de Deus, é assim que eu creio no poder de Deus. É quando Deus está no negócio e quando Ele fala. Quando Ele fala, fala. Quando Ele fala, fala e não interessa. Ele fala e acabou. Mas nós estávamos já lutando e bastante problemas e dificuldades e perseguições. É porque nós começamos a ser perseguidos pelos 2 vice-presidentes, os maiores 2 obreiros da igreja, que estão sempre ligados ao lado do presidente. E aquela guerra começou a ficar ferrenha. Mesmo os 2 presidentes, os 2 vices, não se entendendo bem devido a índole doutrinária deles, porque um é extremista demais e o outro é bem liberal. Nenhum combina com a igreja e PJC, porque um é extremista demais, parece mais um pastor Antônio Ribeiro da Deus é Amor, e o outro parece mais um pastor assembleano do que alguém que nasceu lá dentro que era para tocar aquilo como era. Bom, mesmo eles se degladiando, quando foram para me destruir, eles se uniram. Não vou nem falar o nome deles, porque se tiver que falar, eu falo. Mas para vocês entenderem, vocês sabem. Quem conhece o ministério sabe o que eu estou falando. Que é a mais pura verdade. Não tem aqui, ó, olha na minha face, uma palavra de mentira nisso que eu estou falando. Aí cheguei lá para pregar, estou esperando, cheguei cedo, era um domingo, aí esperei, matei um tempinho lá numa pracinha para meus filhos tomaram água, aí fomos para o culto. Quando chegamos no culto, eu não vou falar o nome do presbítero aqui, irmãos, por respeito. Não quero comprometer a pessoa dele de jeito nenhum, mas eu sei o nome dele, se tiver que falar, eu falo. Tinha um irmão abrindo o culto e passou para o presbítero para ele fazer as saudações, as considerações e passar para nós que eu e a minha esposa, nós e a minha família íamos tocar o trabalho por escala naquele dia. Bom, meus irmãos, quando eu fui ser chamado para ir para frente, para assumir o altar, esse presbítero foi tomado por Deus de uma forma assim que ele me deixou preocupado. Ele me deixou preocupado, não no momento do culto, vou segurar aqui para não cair de novo. Está soprando bastante vento aqui, estou com a janela aberta para poder respirar, para continuar pregando, que está bastante quente aqui também. Então o que aconteceu, meus irmãos? Esse homem me entrega uma espécie de um recado em forma de profecia. Esse recado não, porque Deus não dá recado, ali Deus falou mesmo. Ele me chama para frente e quando eu vou indo para receber o altar, Deus inspira ele e ele profetiza. E ele diz: tu és meu servo, eu te trouxe para esta igreja. Mas os homens que lideram esta igreja estão se unindo para te destruir, para te derrubar. Tu tens feito a minha obra da maneira que eu quero, e eu tenho me agradado como sempre de ti, e eu vou pelejar por ti. Mas, meu filho, se prepare e não cause expectativa grande, porque pode que você passe essa luta, como você pode não passar essa prova. Não é para você se abater, porque Satanás levantou 2 mãos de ferro gigante. E eu vejo essas 2 mãos de ferro lutando para te destruir, ministerialmente falando, aqui nessa igreja.
Mas se fosse da minha vontade que você passasse, você passaria. Mas não se abata, porque pode que eu não queira que você passe. E você venha a não vencer nesta prova. Mas Deus usou a boca dele com uma forma extraordinária. Quando ele terminou de profetizar para mim, e tem duas mãos de ferro que simboliza duas pessoas grandes da diretoria que trabalha ao lado do pastor presidente desta obra. Bom, aí ele foi claro demais, demasiadamente claro. E aí ele prossegue. Quando ele parou de profetizar para mim, ele chamou a minha esposa, em sequência, tomado por Deus, e disse: minha serva, eu te conheço, sei a forma que tu tem lutado ao lado do meu servo, sei a forma que você tem se portado na minha presença, com ordem e decência, na minha presença, obedecendo a minha palavra, e nunca eu vou te deixar envergonhado. Profetizou para Maraik, coisa que nem me lembro. Quando terminou de profetizar para minha esposa Maraik, ele chamou a minha filha Damares, que era minha filha mais velha, está sempre envolvida comigo, sofrendo na igreja, e profetizou para minha filha toda a vida minha filha, que ela tinha nascido num projeto de Deus, que Deus tinha separado desde o ventre materno, que Deus se agradava da forma dela obedecer a palavra, a forma dela se sujeitar, e falou. Ele só não profetizou para o meu menininho, que na época, esse menino que eu tenho hoje, que está fechando 15 anos agora em janeiro, na época ele tinha mais ou menos uns 8, 9 anos. Só não profetizou para o menino. E aí ele concluiu a profecia em torno da família e disse: não vos entristeçais, porque eu estou convosco. E se vós não passar nessa prova, saiba que eu não vos abandonei. Porque essas duas mãos de ferro forte, gigante, vai lutar para te derrubar ferrenhamente dentro do ministério. Bom, meus irmãos, ele encerrou a profecia. Quando terminou o culto, eu tenho o costume assim, quando Deus fala comigo, que não foi uma nem duas, se eu vou participar aqui, meu Deus. Então tem alguém achando que eu não acredito em profecia, que eu não creio em revelação, tem alguém achando que eu não creio no dom espiritual, que alguém achando que eu não creio na manifestação do Espírito Santo. Ora, meus irmãos, você não me conhece minha vida e meu ministério. Só que eu não creio em conversa, em falácia, e nem falo em língua estranha por emoção para estar agradando alguém. Está entendendo? Precisamos ser impulsionados por Deus para todas as coisas no que diz respeito aos dons espirituais. Quando terminou o culto, peguei a minha família, entramos no carro e saímos. Parei o carro, logo que teve um lugar amplo, seguro, parei o carro e comecei a pensar no tamanho do teor da profecia. E pensei, não. De forma alguma, esse obreiro conversou com alguém lá de dentro da sede. Ele conversou com alguém. Ele é muito amigo de um pastor de Colombo. Quando amanhã, segunda-feira, quando eu chegar, eu vou perguntar para esse pastor. Não que eu duvide de Deus, mas eu quero ter certeza. Vou perguntar, não pode. Conversou com alguém. Porque a forma que ele narrou a minha vida ali, o que eu estava passando, que eu falei resumido aqui, não tem como. E aí eu fiquei confrontado dele ter profetizado para os 3 da família, tudo como era e o que nós iríamos passar, e tudo que nós estávamos passando, e eu fiquei preocupado. Digo, Deus, eu não acreditava que era Deus que tinha falado aquilo, porque era no momento que eu precisava de mais daquilo. E aí Deus me tranquilizou, disse, bom, agora sim, Maraik, se nós for cortado ou ser tirado, ficamos em paz, porque Deus usou a boca daquele rapaz. E cheguei, me certifiquei na segunda, perguntei, pastor, o senhor conversou com o fulano? Não, nem vejo, nem conheço, praticamente nem vejo esse irmão, se conheço, nem vejo. Digo, e aí me certifiquei, e verdadeiramente, irmão, hoje eu digo para vocês, Deus usou a boca daquele presbítero. Usou ele de uma forma extraordinária. E aí ele falou de coisas que ia acontecer para o futuro que nem ele sabia. E aí aconteceu tudo conforme ele falou. No dia de nós ser humilhado e cortado, os 2 vice-presidentes que estavam sempre ao lado do pastor presidente, eles estavam com o pastor presidente no gabinete para nos destruir, nos derrubar. E eles, que não se acertavam muito no campo doutrinário, se uniram para se livrar de mim da igreja. Como quem diz assim, esse camarada pode ser uma ameaça para nós, pode crescer aqui, pode chegar a um lugar muito alto, vamos nos livrar dele ligeiro. Isso hoje, pode até que o presidente negue tudo que eu estou falando aqui, ou quem quer que negar, mas esta é a realidade. Havia uma projeção, sim, com toda certeza. Bom, e no dia que nos chamaram lá dentro, disseram, os filhos podem ficar lá embaixo, só o irmão e a irmã. Nós entramos, ficou o presidente e os 2 vice-presidentes, e nós aqui nas cadeiras de cá. E os 2 vice-presidentes, um olhando para o outro, e o presidente atrás da mesa. E eu olhava nos olhos de um dos vice-presidentes, que se dizia tão amoroso, tão carinhoso na mensagem, um olho vermelho de lágrima, de brabeza, não sei se era de brabeza, de arrependimento ou o quê, no momento que estava fazendo aquilo conosco. Bom, mas a realidade é que daí nós fomos cortados ali, o que aconteceu ali dentro do gabinete, meus irmãos, eu não vou comentar com vocês, porque não é de praxe de ninguém estar ouvindo o que aconteceu dentro do gabinete, tá certo? Então eu queria compartilhar com vocês, e aí
Daquele dia para frente queriam nos cortar, aí não nos cortaram, alegando que nós não servimos para o ministério, que nós não fomos de acordo à altura do nível do ministério, que nós éramos soberbos. E aí eu entendi, bom, a soberba é porque a gente prega, a soberba é porque a gente vive o que prega, a soberba é porque a gente taxaram que a gente, como veio presbítero, Deus amor é grandão, é gigante aqui, e colocaram uma imagem da gente, quer destruir a gente simplesmente por isso. E teve um obreiro, que eu não vou falar o nome dele, um pastor, que lá dentro é o melhor pastor, o mais honesto, o de maior caráter lá dentro, que sempre foi um dos vice-presidentes também, que é um homem de muito caráter, que eu não vou falar o nome dele, porque não é necessidade, que intercedeu naquele dia, eu não sei se intercedeu já ciente de tudo que está acontecendo, ou se estava pertencendo ao grupo, se sabia, eu não sabia, acho que sabia de tudo, porque como vice-presidente devia saber tudo, mas aí nos mandaram para Foz do Iguaçu. Então naquele dia já era para a gente ter vindo embora para nossa casa. Nos mandaram para Foz, porque Foz não tinha membros, não tinha ninguém, e nós sofremos lá mais um ano e alguns meses, lá 1 ano e meio, sofrendo e passando lutas e dificuldades. E aí então se cumpriu, a perseguição continuou, as afrontas, porque nós tínhamos que sair fora da igreja porque eles queriam. Então se cumpriu a profecia do irmão. Tudo que aconteceu, aconteceu dentro dos padrões daquilo que Deus já havia falado, que verdadeiramente iria acontecer, meus irmãos. Eu queria compartilhar isso com vocês, para vocês entenderem como Deus... E aí é que vem na minha mente aquilo que a Bíblia diz, Deus não faz nada sem primeiro avisar os seus servos. Entendeu? Os profetas. Deus me avisou do que iria acontecer comigo e tranquilizou o meu coração, mesmo passando 1 ano e meio de luta, porque eu decidi ir para frente, acreditando ainda que Deus poderia fazer alguma coisa, mas já era para ter vindo embora dali de Curitiba. Eu acreditei e fui para frente, mas eu já sabia, meu coração já estava tranquilizado de tudo que iria acontecer. Bom, aí foi nesse período em Foz do Iguaçu, no meio do sofrimento, da luta e da dificuldade, que a minha esposa engravidou do João Levi, que é meu último filho, porque a minha esposa não tem mais condições de ter filho, meu último filho, e é essa criança que eu tenho atualmente, que os irmãos vêem nos vídeos que eu já apresentei. A minha esposa engravidou lá em Foz do Iguaçu, no meio de uma luta travada, morando no fundinho da igreja, na maior dificuldade. Então não adianta vir falar mal da gente, porque a gente fez de tudo que poderia fazer para se manter ativa. E fomos desligados com a minha esposa grávida. Que sofrimento, que luta para alguém que já estava aí 20 anos praticamente vivendo do altar. Fomos desligados com a minha esposa grávida, porque nós não sabíamos. Aí minha esposa foi descobrir que estava grávida, assim, de última hora. E quando veio, a minha esposa começou a se sentir diferente e ela estava grávida. E aí a minha esposa ficou preocupada, grávida, eu sendo cortado, nós sendo cortados de salário e tudo. Viemos embora. Resumindo, chegamos aqui, não tínhamos um carro para andar. O único carro que nós tínhamos, perdemos na chegada, porque tínhamos comprado um carro pedalado para fazer a obra, 48 vezes. Chegamos aqui, o carro, devido à dificuldade, atrasou as parcelas, perdemos o carro foi para o pátio do Detran, ficamos sem nada, nem carro para ir na igreja nós tínhamos. Não tínhamos casa para morar, porque tínhamos renunciado tudo por amor a Cristo, por amor à chamada. Então, quando eu falo alguma coisa aqui para vocês, eu falo com experiência. Eu sei que é depender de Deus verdadeiramente. Eu sei o que é você ficar cara a cara, só você e Deus, na dependência total de Deus. Foi uma? Não, foi várias vezes. E eu sei que é não ter nada, e eu sei que é ter tudo. E eu sei que é ganhar alguma coisa de Deus, e eu sei que é perder. Então nada me preocupa. A única coisa que eu quero é que Deus continue fazendo a obra e nos assistindo. Aí você diz, mas agora o irmão está... Não, tem alguns carros aqui que eu estou... Como eu fui gestor de venda há muito tempo, eu fico consignando algum carro. Então eu tiro foto, eu faço a higiene pessoal do carro e vendo, que é o que eu estou fazendo agora. Essa é a minha renda, mas é uma renda muito difícil, muito dificultada. Para quem quer saber da minha vida, eu vou falando. Então hoje nós vivemos aqui do salário da renda da minha esposa. Eu não tenho renda. Se eu consigo vender um carro, eu ganho algumas coisinhas e depois leva aí 5, 6 meses para vender um outro carro. E é essa a minha vida. Mas eu não estou aqui para me queixar, nem para pedir nada, nem para usar a minha vida como testemunho para ficar enriquecendo as custas dos outros. Eu acredito que Deus vai levantar milhões de pessoas, se for necessário, para me ajudar no canal Bíblia em Foco, porque Deus conhece o meu testemunho, a minha vida pessoal e o meu ministério. Tá certo, irmão? Então, isso é o testemunho verídico do pastor Levi no que diz respeito a essa experiência que eu tive de Deus falar e me apresentar tudo o que estava acontecendo e o que estava tramando na minha vida. E não foi uma nem duas, Deus sempre falou comigo em visões, em sonhos, por revelações. Deus sempre falou comigo e me mostrou tudo o que ia acontecer comigo. Então eu estou aqui feliz e dizendo que
Deus continua nos sustentando. E enquanto Deus estiver no comando, nós estamos na presença de Deus, porque sabemos que servimos a um Deus verdadeiro. Tá certo? Mais uma experiência da minha vida para vocês, mas para vocês verem como Deus fala, como Deus é bom e como Deus não se deixa abandonar. A igreja nos abandonou, nos largou com a esposa grávida, mas Deus não nos abandonou. Voltamos, começamos a trabalhar, porque Deus é assim. Nós não vamos baixar a cabeça, não, como muitos fizeram. Eu sei que se fosse olhar para os fatos, pelas circunstâncias, eu já estava morto há muito tempo, eu já estava sepultado, eu já não falava mais do amor de Deus, eu não pregava, mas Deus, Ele sempre foi fiel. Vocês entendem, meus irmãos? E não tem que jogar a culpa em A ou B. Fizeram, vão prestar conta. A igreja deixou de ser igreja? Não. A Igreja de Cristo foi fundada no Calvário e continua aí. Os fiéis estão dentro de várias denominações e várias denominações que vão se levantar para falar do amor de Deus e da verdade. E nós continuamos glorificando o nome de Jesus. Mais uma experiência de vida aí para vocês. Deixe o seu like, comente, participe, compartilhe. E tudo, irmãos, que vocês ouvirem no canal Bíblia em Foco vai servir de bênção para vocês, porque são verdades vividas e experiências confirmadas por Deus da verdade da palavra de Deus. Tá certo? Fique em Cristo jamais seremos enganados e jamais seremos confundidos. Imagine se nós estivéssemos no homem. O que seria de nós hoje? Então não se apegue ao homem, não se apegue à placa denominacional. Fique em Cristo, meus irmãos. E perdoe, eu quero pedir para vocês, caiu 2 vezes o celular, soprou um vento forte, às vezes aí pode dar um susto em alguma pessoa de idade. Nos perdoe, irmãos. Nosso cenário é esse, simples, então nos perdoe em Cristo. Fique nele, porque nele jamais seremos confundidos.